Olá, esse é o quinto vídeo do curso de PNL gratuito. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, onde eu explico o que é a programação neurolinguística e quais são os conceitos básicos da PNL, eu recomendaria que antes de continuar assistindo esse vídeo aqui, você assistisse os vídeos anteriores. Curso de PNL gratuito, introdução, conceitos básicos da PNL, entender de gente, o que é muito importante, né? E programação de neurolinguagem. Interessantíssimo que você assistisse esses conteúdos para poder compreender melhor esse que eu vou falar agora. Então, depois de assisti-los, que você retorne para assistir esse conteúdo aqui. Agora, se você já assistiu os vídeos anteriores, então chegou a hora de aprender uma coisa que de repente você já deveria saber, mas que às vezes ainda não se deu conta. Que você é único. As pessoas são únicas. Então, o tema de hoje seria esse. Você é único. Percebendo isso, a gente pode compreender por que quando duas pessoas presenciam um mesmo evento, elas sentem coisas diferentes a respeito. Porque uma pessoa tem um tipo de sentimento diferente do da outra, mesmo presenciando a mesma coisa. Por que de repente um gosta e outro detesta uma determinada situação? Por que um adora e outro odeia uma determinada música ou um estilo musical? E isso pode ser observado o tempo todo, com cores, animais, pessoas, né? Em diversas situações. Ou seja, todos nós temos gostos diferentes e gostos que variam. Mas a pergunta importante que eu gostaria de te fazer é a seguinte: como eu não estou sozinho vivendo no mundo, como eu devo me relacionar com as outras pessoas que acabam filtrando as coisas de uma forma diferente da minha? Então, conforme eu expliquei lá no vídeo anterior, todos nós temos filtros que acabam modificando a percepção que cada um tem da informação que recebeu. Então, eu vou contar para vocês, para poder ilustrar um pouco, a história da batata frita. Tinha uma moça, né, vamos dar o nome de Carolina para ela. E a Carolina estava cansada, porque mais uma vez ela estava experimentando a mesma rotina de sempre de viajar, né? Ela viajava pela empresa direto, viajava e viajava. E aí, estando lá no aeroporto, como de costume, ela foi puxando sua mala, né, sua maletinha, e se encaminhou até uma pequena lanchonete. Chegando nessa lanchonete, ela pediu um pacote de batata frita, que era o preferido dela, que ela normalmente pedia. O avião ainda ia demorar um pouco para sair e ela precisava se distrair, né? Precisava passar o tempo. E daí, com esse pacote em uma das mãos, ela se sentou no banco e se abaixou para pegar uma revista na mala. Mas nesse momento que ela segurava, né, o pacotinho de batata frita e se abaixou, ela acabou sendo surpreendida por um senhor que colocou a mão no saquinho de batata, retirou uma porção de batata do saquinho e, de posse dessas batatas, né, com as batatas na mão, sorriu para ela antes de colocar na boca. E ela já, né, imediatamente pensou: que velho folgado, né? Que sacanagem. Duvido que esse cara tenha coragem de comer mais uma batatinha. Mas foi puro engano. Durante algum tempo, ele foi pegando e comendo espaçadamente junto com ela. Sempre muito simpático, né? Até a penúltima batata. Agora você imagina a cena, realiza. O cara pegando a batatinha, né, do saquinho dela. E ela, nesse momento, ela já estava maluca, né? Estava furiosa, pensando na petulância do tal senhorzinho, né? E esperou sobrar no pacote a última batata para saber qual que seria a reação dele. Aqueles minutos pareciam uma eternidade. E para o espanto dela, ele delicadamente pôs a mão no pacotinho, quebrou a última batata no meio do fundo do pacote, deixando para ela a última metade. Irada, né, revoltada, ela levantou, foi em direção ao portão de embarque e já dentro do avião sentou praguejando o velho, né, que velho desgracido que comeu minhas batatas. Mas ela se praguejava ela mesma também, porque pensava: pô, e eu não falei nada, né? Ficou revoltado por não ter xingado aquele senhor, né? Então ela abriu a bolsa para se olhar no espelho, porque ela estava sentindo o sangue ferver nas suas veias. E aí, nesse instante que ela abriu a bolsa, ela quase caiu. Se ela não tivesse sentado, acho que ela tinha caído. Levou um susto,
quando ela viu que o pacote de batata frita que ela tinha comprado estava ali, inteiro, dentro da bolsa, sem nunca ter sido tocado. Ou seja, o pacote de batata frita não era dela. Então, para responder aquela pergunta inicial que eu fiz, né? Como eu não estou sozinho vivendo no mundo, como é que eu devo me relacionar com as pessoas que filtram as coisas de uma forma diferente de mim? A gente tem que saber que o mapa não é o território, como eu expliquei lá na primeira aula, né? Ou seja, a realidade ela é profundamente subjetiva. Você veja, ela imaginou uma coisa e na verdade era outra. Porque ela está diretamente ligada com a forma com que a gente entende a vida, através do nosso modelo de processamento dos dados que acabam se apresentando para a gente. Então, conforme eu expliquei lá nos primeiros vídeos, nem tudo que parece é, e nem tudo que a gente acredita que viu, realmente viu. A gente entende como sendo verdadeira todas as coisas que os nossos metaprogramas, né, os valores, as crenças, as decisões, as memórias, né, que elas fazem a gente acreditar que é o certo. E então a gente acaba achando que é aquilo, mas muitas vezes não é. Bom, queria que vocês assistissem esse filme agora, um trechinho, para entender melhor o que eu estou falando. Great. Yep, and guess who's on the cover of Los Angeles Lawyer magazine? Talk to you later, baby. Bye. Thank you. Well, I would rather walk her through this in person. You know, there's some things I want to show her, visual aids and documents and stuff. So if you could just tell her I won't take up too much of her time. Right. Well, it's a little more complicated than Hinckley, so let me do that. Well, tell her I'm not a lawyer. That may help. Great. Why don't you just give me the address now, just in case? Okay. Mm-hmm. All right. Thanks so much. Bye. Oh, what's up? I have your bonus check. Oh, but, yeah. Now, I want you to be prepared. The figure's not exactly what we discussed. Why not? Because after careful consideration, I felt that figure was not appropriate. Although you may not agree, you have to trust my experience and judgment. You want me to trust you? Do me a favor, Ed. Don't use big words you don't understand. It's a complicated issue, Erin. You're not I did a qualified job. lawyer. You should reward me accordingly. It's not complicated. You know what? That is the fucking problem. All you lawyers do is complicate situations that aren't complicated. Do you know why people think all lawyers are backstabbing, blood-sucking scumbags? Because they are. And you know, I cannot believe that you were doing this to me now when I'm up to my ass in Kettleman plaintiffs, which, by the way, looks like it's going to be double the amount that we had in Hinckley. And you expect me to go out there, leave my kids to be looked after by strangers, knock on doors, get these people to trust you with their lives, and the whole time you're screwing me. I want you to know something, Ed. It is not about the number. It is about the way my work is valued in this firm. It's about how no matter what I do, you're not... As I was saying, I decided that the figure you proposed was inappropriate, so I increased it. Do they teach beauty queens how to apologize? Because you suck at it. Muitas vezes a gente tenta interpretar o outro antes que ele conclua o seu raciocínio ou antes que ele nos explique tudo. No filme que você acabou de assistir, nesse trechinho, a advogada assistente já tinha sido enganada diversas outras vezes em outros lugares que ela trabalhou. Então quando o chefe dela foi falar, ela imediatamente filtrou e no cérebro dela, antes mesmo dele concluir, ela já achou que ele ia sacanear com ela. E isso obviamente não aconteceu. Ela usou o mapa mental dela, das experiências negativas anteriores,
para tomar conclusões precipitadas. Então, note que a gente não leva em consideração que o que é errado para nós, de repente pode ser certo para os outros. Dependendo de como é o modelo de processamento de cada um, vai variar a reação. O comportamento e o resultado desse estudo, né, através da fisiologia, do tom de voz, do movimento dos olhos, isso é importante para que a gente possa descobrir como está acontecendo a representação interna das pessoas, com aquelas principalmente com as quais a gente está se comunicando. Eu vou contar para você agora uma historinha, que é a história da vaquinha, para ver se você faz uma analogia. Bom, estava entardecendo e o Pedro, vamos dar o nome de Pedro para o cidadão, mesmo cansado estava dirigindo lá por uma estradinha de terra até chegar no sítio da sua tia. Assim que ele chegou no sítio da tia, ele foi com uma satisfação enorme estacionar o carro, saiu e deu aquela respirada, né, funda, assim, respirou aquele ar puro de final de tarde, né, que só tem lá longe da cidade. A dona Margarida, que era a tia dele, esperava a chegada do sobrinho ansiosa, né, com alegria, porque ele vinha para acabar com a solidão que ela estava sentindo naquele lugar e a companhia dele ia preencher o vazio que ela tinha no coração. Então ela estava muito feliz com a visita do sobrinho. Durante o jantar que ela foi servir para o sobrinho, né, em seguida, eles se sentaram na varanda para conversar. E durante essa conversa, foi então que o Pedro expressou o seu imenso desejo que trouxe ele até ali. E aí ele falou para a tia mais ou menos assim: puxa tia, há tempos que eu sonhava em estar aqui no seu sítio para poder tomar aquele leite tirado na hora da vaquinha mimosa. Ai, que vontade de tomar aquele leite, que saudade de tomar o leite da vaquinha mimosa, que a gente vai lá e tira na hora fresquinho. Mas aí, com uma certa tristeza, ele escutou a tia explicar que isso não ia ser possível naquela noite, mas sim pela manhã, né? De noite não tinha como fazer isso, mas que pela manhã, antes até do sol nascer, eles podiam ir tirar o leite da vaca. Foram dormir cedo, como de costume, mas o Pedro não se conformou e decidiu, sem a tia saber, pegar e ir para o estábulo para tentar matar a sua vontade de tomar o leite. Colocou uma roupa novamente e pé ante pé, né, devagarinho para não fazer barulho, saiu na escuridão da noite em direção ao estábulo. Chegando lá, ele foi colocando o balde embaixo das tetas da vaca, embaixo das tetas lá da mimosa, né, na espera do primeiro jato de leite. Mas aí quando ele apertou as tetas da mimosa, de repente ela começou a se mexer e ele foi para trás e tomou um coice inesperado. Porque a vaca não esperava um intruso àquela hora da noite. A vaca não estava preparada. Então ele parou um instante, pensou um pouco e logo em seguida, mesmo tendo levado um susto, tendo levado o coice, ele tratou logo de amarrar as pernas da vaca, né, com uma corda e bem longe uma perna da outra para não ter de novo nenhuma surpresa e partiu para a segunda tentativa. Foi lá e foi tentar tirar o leite da vaca, mas mesmo assim que ele apertou de novo as tetas, com uma forte rabada a vaca deu uma batida nele. E aí, pô, o cara, né, ficou furioso, subiu no banquinho, pensou em amarrar o rabo da vaca no teto, né, falou, pô, uma rabada. Só faltava naquele momento alguma coisa que ele pudesse usar para prender o rabo dela. E ele não teve dúvida. Estava usando um cinto, tirou o cinto que sustentava sua calça, acabou a calça caindo, ficou só de cueca. E foi assim que a tia Margarida dele, boquiaberta, encontrou ele no silêncio da noite lá no estábulo. Quando ela entra no lugar, tá ele só de cueca, com o rabo da vaca amarrada, né? Ele seminua em cima do banquinho, numa posição muito suspeita, né? De frente para a vaca, com as pernas escancaradas, prendendo o rabo da vaca no teto, imagine. Agora, pensa o que deve ter passado na cabeça da tia dele. O que ela deve ter imaginado que ele queria com a vaca depois daquela cena? Tenta pensar nisso. Então veja que nem sempre as coisas são aquilo que parecem ser. Muitas vezes a gente se ilude, a gente faz um filme na nossa cabeça de uma coisa que na realidade não é bem aquilo, não é aquilo que vai ser feito, o que vai acontecer. Então, agora a gente já pode falar um pouquinho sobre como mudar a representação interna das pessoas quanto ao que a gente fala, quanto ao que a gente mostra, quanto ao que a gente faz, para que a gente possa conseguir mais empatia e assim facilitar a nossa comunicação. Mas antes, porém, vamos pensar o seguinte:
será que a gente pode mudar o comportamento das outras pessoas para que elas se adaptem ao nosso modelo? O que você acha? Será que é possível? Né? Será que a gente pode mudar o comportamento das outras pessoas para que elas se adaptem ao nosso modelo? Pois bem, sim. A resposta é sim. É possível mudar o comportamento das outras pessoas para que elas se adaptem àquilo que a gente quer, para que elas se adaptem ao nosso modelo de raciocínio. Mas a gente precisa sempre lembrar que cada um de nós é único e que as nossas experiências no decorrer da vida, elas não são iguais. Então, a gente precisa lembrar que o conhecimento das técnicas que eu vou descrevendo aí no decorrer desse curso, elas podem não ter chegado ainda para todas as pessoas com as quais você se relaciona. De repente tem coisas que para você parece simples, que agora você vai começar a enxergar, mas que as outras talvez não enxerguem. Então é mais coerente que a gente possa aprender a flexibilizar os nossos filtros, né? Como eu expliquei filtros na aula passada. Então que a gente possa flexibilizar esses filtros comportamentais antes de tentar promover qualquer mudança no comportamento alheio, né? Afinal de contas, toda ação pede uma reação. E os iguais acabam se atraindo, né? Isso significa o quê? Que eu só posso ter um ambiente de trabalho em equipe bem sucedido, por exemplo, se eu aprender a trabalhar em equipe tão bem que o meu comportamento contagie o comportamento dos outros. Que os outros possam se espelhar e possam se contagiar comigo. Ou seja, é através dos meus estímulos sinceros que eu posso promover todas as mudanças que eu desejo, né? Que eu posso fazer com que as outras pessoas se engajem na minha ideia. Aliás, depois de refletir sobre isso, eu acabei concluindo que os relacionamentos, eles podem se dividir basicamente em dois tipos. O primeiro tipo é o do tipo tênis, aquele esporte, né? Você já jogou tênis ou já viu alguém jogar tênis? E o segundo tipo, do tipo frescobol, que é muito parecido com o tênis, que também usa raquete, bolinha. Agora veja, o objetivo do jogo de tênis é o de derrotar o seu adversário. Você joga tênis para fazer o outro errar. Nesse jogo, o bom jogador é aquele que tem uma exata noção do ponto fraco do adversário. O objetivo é que o adversário erre para você ganhar o jogo. Então, o erro de um dos jogadores é o que causa a vitória do outro. Esse é o jogo de tênis. Então, o prazer do tênis, enfim, é quando um dos dois jogadores é colocado para fora do jogo. Um tá alegre lá, né? Ganhei o jogo, tá feliz. E o outro tá triste, simplesmente porque perdeu. Agora, já no frescobol, apesar de ser um esporte parecido com o tênis, no sentido de que também usa raquete, também usa bolinha, não existe adversário. É um trabalho em equipe, é um dos melhores exemplos de um trabalho em equipe. Porque o frescobol se diferencia do tênis por não ter adversário. É preciso que nenhum dos dois jogadores erre, ou seja, nenhum dos dois jogadores perca para o jogo ser bom, né? Os dois jogadores ganham e ninguém perde. No frescobol, o que a pessoa deseja é que ninguém erre, porque se você errar, tem que parar tudo e reiniciar, né? Não tem adversário a ser derrotado. Então, quando um erra, acaba ficando chateado e o que provocou o erro também fica chateado. Mas não tem importância, porque cada vez que ocorre um erro, se inicia tudo de novo. Lá, o jogo continua e ninguém marca ponto. E se tem contagem, a contagem é dos dois. Então, nos relacionamentos do tipo tênis, normalmente é assim. Uma pessoa recebe as palavras, recebe os sonhos da outra pessoa e tenta destruir tudo isso com crítica, com ofensa. Isso é o tênis. No relacionamento do tipo frescobol já é diferente. Uma pessoa recebe do outro as palavras de ensinamento, sonhos, como algo que é delicado, que vem do coração, ou como algo que quer ajudar. Ninguém ganha e um deseja o bem do outro. Um deseja que o outro acerte, né? Os dois crescem juntos. Esse é o tipo de jogo em que as pessoas desejam estar próximas sempre dos outros, né? Para que o jogo nunca tenha fim. Infelizmente, tem gente que está tão habituada com o jogo de tênis, né? Ou seja, com a crítica, criticar os outros o tempo todo, que acaba nem percebendo o mal que isso está fazendo para as outras pessoas e para si mesma. Tem uma mensagem que diz: fabrica álibis ou desculpas, com as quais se justificam os fracassos. Isso é um passatempo nacional. É o que milhares de pessoas fazem todos os dias. Ficar tentando criar álibi, se justificar, né, de alguma forma, não aceitar o seu erro,
não aceitar que errar é humano, tentar o tempo inteiro ficar se justificando. Perceba que alguns hábitos, eles são tão velhos quanto a própria raça humana. E eles são fatais para o sucesso na vida das pessoas. Porque as pessoas se apegam normalmente com essas desculpas que são, vamos lá, as desculpas favoritas que cada um tem. E a resposta é clara. Elas se apegam a essas desculpas porque parece que elas estão sendo, que isso diminui a responsabilidade delas, né? E consequentemente daí eles não sentem a culpa sobre aquilo que fizeram errado ou que deixaram de fazer. A desculpa, como dizem, é a filha da imaginação do homem, sendo própria da natureza humana defender aquilo que a nossa mente cria. Então, normalmente, se tem alguma coisa que você acha que você não está apto a fazer, você cria uma desculpa para não fazer, para sequer tentar fazer. Se a gente tiver a coragem de se enxergar como a gente realmente é, a gente vai conseguir descobrir o que existe de errado com a gente. E aí sim você se dá a oportunidade de tentar corrigir. Em seguida, a gente poderia ter, por exemplo, a oportunidade de aproveitar com esses erros. Poderia ter a situação de você realmente aprender com eles e evoluir como pessoa. Para aprender alguma coisa com talvez também a experiência dos outros. Porque se a gente fosse perfeito e se nada tivesse errado com a gente, com certeza a gente estaria agora onde a gente imagina que deveria estar. Mas normalmente a gente sempre quer mais, a gente não acha que está onde a gente deveria estar. Por quê? Porque tem coisa para ser corrigida, a gente sempre pode melhorar. Se a gente tivesse passado mais tempo analisando as nossas fraquezas e menos tempo inventando desculpas para essas fraquezas, talvez a gente já tivesse alcançado muito mais objetivos. Talvez a gente já tivesse realizado muito mais coisas, talvez já tivesse muito mais longe. Cabe aqui também contar uma história, de repente, para quem está se achando um fracassado, ou para quem acha que, de repente, nunca teve uma oportunidade na vida, o que é uma desculpa muito comum, né? Ah, eu nunca tive oportunidade. É a história do sacristão. Então, lá numa pequena aldeia, no meio das montanhas, todo mundo conhecia um cara chamado Argemiro. Ele era um alegre sacristão que auxiliava o padre, né? Ia lá nos afazeres do padre, nos afazeres da igreja, ele estava sempre lá ajudando. Isso fazia com que o Argemiro soubesse de todos os pecados de todo mundo, né? Mas ele era um cara super discreto, tranquilo, e ele estava lá sempre ajudando o padre. Com o passar dos anos, o vigário acabou adoecendo, né? O padre acabou adoecendo e deixou o Argemiro preocupado, porque eles eram muito amigos, um gostava do outro. E devido à idade avançada, a doença acabou se agravando e o padre veio a falecer. Então foi mandado para essa igreja um substituto, um novo padre, que logo na chegada chamou o Argemiro, né, que era sacristão, para obter algumas informações sobre o local, para saber como é que funcionavam algumas coisas. E diante de tantos afazeres, né, o novo padre quis dividir com o Argemiro uma boa parte da missa e pediu para que ele, a partir de então, ficasse com a tarefa de ler alguns trechos da Bíblia. Só que o sacristão, muito sem graça, o Argemiro chegou e explicou para o padre o seguinte, falou: padre, eu sou analfabeto, eu não sei ler nem escrever. E isso deixou o padre espantado, né? O vigário ficou assim, chocado, falou: mas como é que pode, ao longo de tantos anos, você ter auxiliado a igreja e nunca ter aprendido a ler e nem a escrever? E aí, sem muita demora, o padre dispensou o Argemiro dos serviços, dizendo que simplesmente ele não podia continuar com alguém que não soubesse ler e escrever. E aí, isso mudou a vida do Argemiro. Ele ainda tentou explicar para o Argemiro, né, que ia pedir para o clero um outro ajudante que fosse letrado e tal, e que pediu desculpa, tentou de alguma forma se desculpar, mas o Argemiro saiu muito chateado por ter deixado para trás tantas recordações, né, coisas que ele levava no coração, a companhia que ele teve do padre anterior, mas ele levou, junto com ele levou a esperança de novos dias, né, sempre pensando positivamente. E por ser uma pessoa muito simpática e muito conhecida por todo mundo, o Argemiro obteve sucesso já no início do seu novo empreendimento. Ele montou uma modesta barraca e começou a vender alguns artigos diversos lá, bem a preço popular. E em pouco tempo, a barraca do Argemiro se transformou numa pequena loja e dali para frente ele foi progredindo e ficando cada vez melhor. Em pouco tempo, o Argemiro já era o dono de quase todo o comércio local, né? Naquela aldeia, quase todo mundo comprava do Argemiro.
E próximo dali, em uma outra cidade vizinha, os donos de uma cadeia de lojas acabaram sabendo disso e se interessando pelo Argemiro, pela sua grande capacidade em conduzir as vendas, pelo que ele tinha conseguido construir em tão pouco tempo. Então chamaram o Argemiro para uma sociedade e marcaram com a imprensa local a cobertura de uma festividade que eles iam fazer para comemorar essa sociedade com o Argemiro. O Argemiro, né, como muito alegre, como sempre, feliz, todo animado, sempre para frente, compareceu lá acompanhado do advogado e assim que ele chegou, entregaram para ele o contrato para que ele pudesse ler e assinar. Mas para surpresa de todo mundo, ao invés dele pegar e examinar o contrato, ele passou direto para a mão do advogado. E aí, né, não concordando muito com isso, os empresários quiseram uma explicação para aquela atitude. Né? Tipo, pô, Argemiro, você não vai ler o contrato? Você confia tanto assim no teu advogado que você não vai sequer ler o contrato? Aí o ex-sacristão respondeu o seguinte, que ele não podia assinar o contrato sem que o advogado desse uma olhada, porque ele era analfabeto, ele não tinha como ler. Mas como? Né? Você não sabe nem escrever? Perguntou lá um dos diretores, né? Um dos novos sócios lá. Você não sabe escrever, cara? E o Argemiro rapidinho respondeu que não. Simplesmente que não sabia ler nem escrever. Então, espantado, um dos empresários acabou olhando para ele e exclamou, né? Mas como que um analfabeto se tornou tão rico assim? Conseguiu construir toda essa prosperidade, conseguiu levar para frente essas lojas. E aí o Argemiro modestamente falou, para o senhor ver. E o empresário disse, imagina então, cara, se você soubesse ler e escrever, o quanto você ia realizar. E o Argemiro, com aquele jeito simplório, olhou para o empresário e respondeu, bom, se eu soubesse, provavelmente eu ainda seria apenas um sacristão. Porque provavelmente o padre não teria me substituído por outro. E, consequentemente, eu não teria as lojas e não teria chegado onde eu cheguei. Então, pessoal, note que as mudanças que inicialmente parecem negativas são aquelas que muitas vezes podem transformar a sua vida. São aquelas que muitas vezes podem te abrir um leque de oportunidades. Então perceba que a proposta é que a gente possa assumir juntos o desafio de mudar tudo aquilo que está cercando a gente para melhor. Estabelecer entre nós a cumplicidade de aprender, de confiar, de ajudar uns aos outros. Né? Tanto na aplicação de técnicas que sejam modernas, quanto situações que você vivencia no teu cotidiano. Ajuda as outras pessoas, ensine as outras pessoas e deixem que elas te ensinem também. É comum a gente dizer às vezes para nós mesmos alguma coisa assim do tipo, algum dia eu vou parar de fumar, ou qualquer dia desse eu vou mostrar para o mundo que eu sou capaz de verdade. Ou pior, né? Quando o mercado reagir, eu vou aumentar minhas vendas e daí eu vou arregaçar as mangas e vou fazer. Isso é tudo desculpa. Começa logo de uma vez. Né? Isso é desculpa. E o pior é que a gente manda essa informação involuntariamente para o nosso cérebro. Cada vez que você tem uma situação de forma negativa, você está mandando isso para o teu cérebro. Né? Porque o nosso cérebro, na verdade, ele recebe as informações principalmente através das palavras ou dos nossos pensamentos. E ele acaba filtrando essas informações da forma que você aprendeu até agora. E aí o cérebro recebe essa informação e, claro, pode acreditar ou não nessa informação. Caso ele acredite, a informação simplesmente é arquivada no seu cérebro. E caso ele não acredite, é destruída e esquecida. Mas vamos lá, vamos supor que a gente possa se convencer de fato de que a gente tem razão quanto àquilo que está dizendo. E o nosso cérebro não consegue processar essa informação com êxito, porque nela acabam às vezes faltando ingredientes que são de suma importância, para que o processo gerador de energia possa começar a trabalhar, fazendo com que cada célula do nosso corpo conspire para o sucesso da nossa programação realizada. Então é importante você programar o seu cérebro com coisas positivas. Note que é muito importante ter cuidado com aquilo que você pensa e com as palavras que você pronuncia, com as coisas que você fala, porque isso automaticamente está fazendo programação na sua mente, no seu cérebro. Bom, o meu nome é Rafael Rueda Milman e se você ainda não se inscreveu,
inscreva-se no meu canal, seja brilhante no YouTube. Dessa forma, você vai estar recebendo os vídeos, né, a informação de que foram postados novos vídeos, sempre em primeira mão. No próximo vídeo do curso gratuito de PNL, você vai começar a se aprofundar nas técnicas que vão permitir que você possa passar para um próximo nível. A cada aula que você assistir, algumas situações vão ser mostradas, alguns exemplos vão ser dados para que você possa aos poucos ir aprendendo as técnicas. Então, se você continua interessado em aprender a PNL e se tornar uma pessoa brilhante, não deixe de assistir o próximo vídeo. Esse próximo vídeo que a gente vai fazer, essa próxima aula, o título dela é Falta definir a data. Isso mesmo, falta definir a data. Obrigado e até a próxima.